Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas e com certeza você será impactado nesse programa. Então já vai chegando, vai dando like, assista até o final e também compartilha com os amigos, irmãos, que com certeza vai trazer edificação esse programa. Missionária Rafaele, seja bem-vindo ao nosso programa, que Deus possa usar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. É um prazer enorme estar aqui, pastor. Obrigada pelo convite. Quero agradecer primeiramente ao Senhor por essa oportunidade e ao pastor. Amém. Missionária, eu sempre pergunto para os convidados, nasceu num lar cristão? Como foi a sua jornada na fé? Então, algumas pessoas já sabem um pouquinho da minha história, mas resumidamente, eu nasci em um lar cristão, sim, tá? E eu sou muito grata ao Senhor por ter conhecido ali desde pequenininha os caminhos do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor vai dizer: ensina ao teu filho o caminho que se deve andar, para que mais tarde não se desvie dele. Então eu nasci ali no berço cristão, no Rio de Janeiro. Eu fui criada pela minha mãe somente, né? Meu pai morreu quando eu ainda era bem criancinha, assim, tinha mais ou menos 1 ano. E a minha mãe desde então criou eu e meu irmão sozinha. Eu nasci ali na comunidade, uma comunidade que eu nem vou falar o nome, bem conhecida hoje no Rio de Janeiro. E era uma bênção estar na casa do Senhor. Eu participava muito ali de conjuntos, coreografia, peça, era muito envolvida em tudo. Mas acho que todo jovem, a maioria, vamos colocar em 95%, que nasce em berço cristão, tem um momento que se afasta. Pode ser um afastamento que ele vai sair da igreja totalmente, ou um afastamento até dentro da igreja, mas ele tá fora dos caminhos do Senhor, ele tá morno. E esse foi o meu caso, né? Eu fiquei morna, eu não conhecia de fato o Senhor, Deus. E aí, na minha juventude, nesse momento foi onde eu conheci o meu atual esposo. Na 8ª série, nós nos conhecemos e ali começamos a namorar. E aqui já entra algo que é de se pensar e de se avaliar segundo a palavra do Senhor. Por quê? Hoje, trabalhando com restauração de casamento, sendo mentora de esposas, eu entendo que existe um princípio muito importante. E esse princípio vai fazer toda a diferença, que é o julgo desigual. O que diz a Bíblia? Não vos coloquei em julgo desigual. E eu já iniciei o meu namoro com uma pessoa que não era cristã. Embora meu marido sempre fosse temente, fosse um menino bom, obediente, né? Não fazia nada de errado, mas ele não seguia o Senhor. Ele não conhecia os princípios bíblicos. Então eu iniciei esse namoro porque eu gostava muito dele, ele de mim. E ali eu fui me afastando, né? Posteriormente ele veio aceitar Jesus, né? Ele, graças ao Senhor, ele aceitou Jesus. Desde então estamos caminhando juntos. Mas eu fui me afastando, fui ficando morna, tá? Aí já entra a fornicação. A gente namorou muito tempo, pastor. Quanto tempo foi o namoro? Nós iniciamos em 2000, eu não lembro exatamente o ano, mas a gente ficou namorando 12 anos. 12 anos, bastante tempo. Foram muitos anos namorando, eu em fornicação, né? Por quê? Aí vocês me perguntam, por que vocês não casaram? É porque a gente queria situações perfeitas, né? Nós queríamos a casa perfeita, sair da comunidade, porque, como eu havia mencionado, nós morávamos numa comunidade. E, e no início não vai ser assim, né, pastor? Casal, a maioria dos casais, eles começam devagarzinho, conquistando aos poucos, e a gente ficou, eu prefiro ficar na fornicação. E eu ceiava. Então, olha as legalidades que eu já estava abrindo na minha vida espiritual, né? Então, ali a gente foi ficando, namorando, eu afastada. Aí o Senhor, ele cumpriu uma promessa na minha vida, que ele tinha prometido que eu entraria para uma faculdade pública. Né? Muito tempo atrás, ele prometeu que eu entraria para uma universidade pública e eu passei para a UFRJ. Então eu desandei de novo. Por quê? O crente, para estudar na faculdade pública, ele tem que ser muito crente, senão vai dar ruim. É muita ideologia diabólica ali. E pronto, essas ideologias foram entrando na minha mente. Né? Eu comecei a gostar de muitos tipos de frases de cunho feminista. Eu ouvia músicas onde exaltava somente a mulher, dizia que a mulher não precisava de homem e que você pode conquistar o mundo sozinha. E eu fui me colocando debaixo daquilo tudo, sabe? Mesmo dentro da igreja. E virei feminista, tá?
eu virei feminista, e aí em um certo momento do nosso relacionamento, eu precisei fazer uma cirurgia de tireoide, que é essa cirurgia minha aqui. E aí a gente falou assim, olha, em vez de a gente casar, vamos fazer uma união estável. E foi um outro erro, um erro gravíssimo meu. Porque até então eu não sabia se era casamento ou não, minha mãe achava que era casamento, só que a união estável não é casamento, pastor. Por quê? Primeira coisa, estado civil não muda. Se você é solteiro, você continua solteiro. Se você é viúvo, não muda. Para fazer uma união estável é muito rápido. Você chega lá no mesmo dia, identidade, não sei o que, fez. Casamento, não. Eles puxam ali no sistema se você já é casado, se tem uma outra pessoa. Então, assim, não é a mesma coisa. E a gente fez essa união estável, fizemos uma festa sem estar casados e fomos morar junto. Mas você pensava que era casamento? Ou não sabia? Então, no fundo, eu sabia que não era. Porque Deus não deixa a gente confundido. Eu sabia que não era, que eu deveria casar de fato, mas eu não quis. Né? A pessoa que ela tá na igreja, o que a maioria dos jovens faz? Eles casam no civil direitinho. Se pode fazer uma festa, faz. Se não pode, vai num restaurante, comemora do seu jeito. Mas é casamento no civil. Não tem esse negócio de união estável. E eu fui por outro lado, né? União estável. Enfim, e aí a gente fez essa festa de casamento que eu queria me mostrar para todo mundo, né? E as pessoas achando que eu tava casada, no entanto que, de fato, depois quando nós casamos, o pessoal ficou todo mundo assim, ué, casaram de novo? O que tá acontecendo? A gente veio casar aqui no civil, em São Paulo. Então, o que ocorreu? E aí a gente fez essa união estável e fomos morar juntos. Eu saí da faculdade para trabalhar. Puxa aqui, isso. Pode falar, pode falar. Mas é interessante que isso aí vai abrir os olhos de muitas pessoas, né, missionário? Que pensa que está resolvendo o casamento com essa união estável e não está. E também muitas irmãs, presta atenção nesse testemunho, muitas irmãs na igreja feminista. É verdade. E ela foi entrando nesse caminho que só atrapalhou o espiritual dela. Pode continuar, missionário, desculpe ter atrapalhado, Gustavo. É verdade, pastor. E assim, nesse momento eu saí da faculdade, né? Porque eu falei, eu preciso trabalhar, sempre fui muito independente. A minha mãe criou eu e meu irmão sozinho, então eu via muita força nela. E também eu acredito que o fato de eu não ter um pai terreno influenciou nessa minha questão do feminismo. Porque eu não tinha uma figura paterna. Eu vi minha mãe lutando a vida inteira sozinha e eu falei, é isso. Eu tirei isso de uma maneira errada, né? Eu falei, eu vou lutar sozinha, eu não preciso de homem também. Então, eu saí da faculdade e fui trabalhar. Agora, já morando junto, a gente fez uma casinha na favela, que a gente não queria, eu era muito soberba. Rio ou São Paulo? No Rio, isso ainda estava no Rio. Fizemos uma casinha lá do lado da minha mãe, mesmo resistente, e fomos morar juntos na fornicação, né? Com a bendita união estável. E afastadíssima do Senhor, afundada nas ideologias feministas, no meu ego, no meu orgulho. Sempre, só para deixar claro, antes da gente entrar na ansiedade social, eu sempre fui muito sociável, muito, participava de peças de coreografia, então, enfim, foi realmente um deserto que o Senhor me levou. E aí eu comecei a passar por situações de rejeição, o Senhor começou a me levar para o deserto. Rejeição, muita briga dentro de casa, Satanás estava atuando de fato no meu casamento de inúmeras maneiras. Casamento não, né, gente, que a gente não estava casado. Dentro da minha casa. E ali eu comecei a ter ansiedade social. Eu não sei se o pastor sabe, já ouviu falar da ansiedade social. Existe a ansiedade normal, né? Que as pessoas já acordam assim, ansiosas, com medo do futuro, como que vai ser, e aí falta o ar. Mas a ansiedade social é uma ansiedade que se dá quando você está entre pessoas. Né? Por exemplo, pessoa com ansiedade social nunca estaria aqui. Pessoa com ansiedade social não foge de eventos onde há pessoas, ou seja, é um cativeiro espiritual que Satanás coloca. E existem diversas pessoas que não saem de casa, que não arrumam um emprego, que desistem de viver uma vida por causa dessa ansiedade. É totalmente demoníaco. E hoje eu entendo que o Senhor me levou para essa ansiedade para hoje eu libertar pessoas. E eu atuo também ajudando pessoas nesse cativeiro. E aí eu fiquei com ansiedade social. Nesse mesmo momento, eu decidi que eu queria estudar muito para concurso ser policial. Por quê? O feminismo trouxe isso para mim, desse empoderamento. Quando eu vi uma mulher fardada, eu achava o máximo. Eu falei, quando eu tiver uma arma, ninguém vai poder comigo.
Oh, Jesus, eu toda no meu orgulho. E ali eu falei, eu vou estudar para concurso. Aí eu comecei a estudar. Eu fiz desse estudo um ídolo. Um ídolo, sofrendo demais. Inclusive, eu vejo fotos minhas dessa época e o meu olhar é um olhar triste, um olhar vazio, porque a pessoa sem Jesus, ela é vazia. É Jesus que traz vida, que traz esperança para os nossos dias, não é verdade? É verdade. Mas é uma pergunta nisso. Você, nesse processo todo, nunca deixou de congregar? Então, eu ia do meu jeito. Uma vez no mês, ceava, totalmente desalinhada, morna, né? Como eu falei. E a palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse: ou você seja frio, ou você seja quente, porque os mornos eu vou vomitar. O Senhor prefere. As pessoas se escandalizam, mas o Senhor prefere muito mais uma pessoa que vai pro mundo do que tá na casa dele brincando. Entende? Ou seja quente ou seja frio. E ali eu tava morna. Ia pra igreja uma vez no mês, um domingo sim, um domingo não. E não tinha vida de oração, não tinha jejum, não tinha nada disso. E Satanás pintou e bordou na minha vida. Ali comecei com a ansiedade muito forte. E a ansiedade, assim, eu posso falar aqui, mas ninguém nunca vai entender, só quem passa. Não queria estar entre pessoas, então eu comecei a me fechar, comecei a me afastar da família, de amigos. Enfim, passei um processo muito difícil de ansiedade. E estudando para concurso, né? Falei, vou estudar. Nesse período, graças a Deus, eu tive um encontro novamente com o Senhor acendeu a chama no meu coração, né? Nós renovamos a nossa aliança e foi um momento muito bonito. E ali eu tirei o concurso de ídolo e coloquei o Senhor em primeiro lugar. Foi onde começou a acelerar o processo na minha vida. Quando eu fiz isso, eu já tinha feito inúmeros concursos, não passei em nenhum. Quando eu tirei o concurso de ídolo, o Senhor permitiu eu passar para São Paulo, que foi para cá. Né? Então eu passei num concurso aqui e vim pra cá. Só que eu já comecei a fazer tudo errado, porque eu vim sozinha. Nesse tempo, eu e meu marido já tínhamos a revelação de que o não estava era pecado e a gente estava vindo pra casar. Só que eu passei no concurso e a gente tirou isso de foco, e o foco foi eu vim para São Paulo. Mas a gente não combinou como seria, se a gente ia casar, se a gente ia fechar essa brecha, se ele viria. E ele trabalhava no Rio, numa empresa, ele trabalha até hoje nessa empresa multinacional, uma empresa muito boa. Então eu falei, eu vou para São Paulo e depois a gente vai ver como vai fazendo. Isso não existe, gente. Eu costumo falar, o casal ele não deve se separar. A Bíblia fala, não devem se negar um ao outro para que não sejam tentados. Então, o que acontece? Eu vim para São Paulo, a gente se via uma vez no mês durante 2 dias. Ele vinha para São Paulo e ficava 2 dias aqui. E a gente começou a se afastar. Se afastar da fornicação ainda. E com a distância, toda essa distância, tudo isso, o Senhor, ele levou a gente a terminar. Depois que eu me formei, nós terminamos. E o Senhor falou, agora você vai escolher. Ou você vai casar com ele, ou você tá livre, né, para seguir sua vida, porque eu não era casada. E ali eu falei, não, Senhor, nós já estamos há 13 anos juntos. Eu amo, ele me ama, a situação que a gente fez tudo errado. Eu quero casar. Eu quero de fato. Então na verdade a gente nem terminou, foi uma briga, né? Ele veio para São Paulo, nós conversamos e eu falei, ó, a gente agora vai casar, vai ter que ser para casar. Então, assim, eu entendo que tem que ter, assim, um posicionamento radical. Às vezes a mulher, ela quer mudar a situação na casa dela, mas ela não se posiciona, ela não coloca, às vezes, o marido na parede. Não, vamos casar, vamos fechar essa brecha, é isso que falta. As pessoas negligenciam isso, gente. O fato de você não estar casada, tem muita mulher que me procura. Ah, na minha casa tá isso, aquilo. Você é casada? Não. Então pronto, tá tudo errado, tem que casar. Então, aí a gente casou. Depois que a gente casou, tudo mudou, pela honra e glória do Senhor. Era a única brecha que Satanás tinha na mão comigo, porque eu já estava super posicionada, buscando, jejuando. E ainda com ansiedade social, mas Deus já estava me curando. Só que precisava fechar essa brecha para, de fato, ele me curar e começar a me usar aqui em São Paulo. Eu já fazia um trabalho de evangelização no Rio. Quando eu me posicionei e tive aquele encontro, mesmo na fornicação, eu ia pra rua, eu evangelizava, entregava folheto. E aqui em São Paulo, o Senhor começou a me chamar para esse trabalho também. Então, depois que eu casei e fechei essa legalidade, eu comecei a ir pra rua, evangelizar, entregar folheto. E
E até hoje, né? Então o Senhor ele usou uma profeta e falou para mim, ó, antes de eu ter esse encontro com o Senhor, eu era muito orgulhosa. E eu sempre quis ser blogueira, me movimentar em rede social, né? E depois que eu passei a me humilhar, eu falei, eu não quero mais nada disso. Aí o Senhor usou uma profeta e falou, agora é a hora de você se levantar na rede social, de você começar a falar a minha palavra e você vai cuidar de muitas mulheres. E o Senhor trouxe esse novo propósito para mim, que é cuidar de esposas. E ele falou, tudo que você passou vai servir de testemunho, você vai ajudar muitas vidas, né? Então o Senhor, diante da minha busca, porque eu busquei, jejuei, orei muito nesse 1 ano, o Senhor ele deu um aceleramento avassalador na minha vida espiritual e me levantou hoje como essa mentora de esposas, né? De mulheres. E tudo para a honra e glória do Senhor, sabe? Eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito, porque eu não sou nada, não sou ninguém, mas o Senhor me escolheu para essa grande obra. Né? Hoje a gente tem um grupo no WhatsApp de oração, só de mulheres, qualquer pessoa pode entrar, e ali eu ensino as mulheres a se desenvolverem nas suas vidas de oração, de jejum, a campanha. Gente, existiram momentos na minha vida em que eu não tinha saída, e uma simples campanha de oração virou tudo. Então as pessoas, elas não, às vezes, não têm esse conhecimento de que a nossa luta não é contra pessoas, é espiritual, e as nossas armas, elas não são carnais, também são espirituais. É oração, é jejum, é propósito. Sempre foi, sempre vai ser isso. E hoje eu ensino essas mulheres, tenho também a minha mentoria particular, tenho a formação para esposas, que foi um projeto lindo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, né? Para ensinar as mulheres recém-casadas, mulheres já casadas ali. É um curso muito completo, eu falo de assuntos muito importantes e que não são falados hoje na igreja. Porque até numa palestra que eu fiz, é uma situação incrível, né, pastor? As pessoas orientam os jovens a casarem, né? Você tem que casar. Mas não há um ministério de casais. É difícil a igreja que tenha isso, para ensinar. Não só antes de casar, mas depois. Tem jovem, tanto mulher, tanto homem, que os pais não ensinaram como ela ser uma boa esposa, ele ser um bom marido. Eles não sabem seus papéis dentro do casamento. O que é submissão? Como a mulher deve agir no casamento segundo a Bíblia? Como o homem tem que agir segundo a Bíblia? Então é importante sim esse estudo, essa formação. Então o Senhor colocou esse projeto no meu coração e tem transformado diversas vidas, sabe? E quando foi que você disse que afundou no feminismo? Foi. E quando foi que caiu a ficha, ó, tá tudo errado esse pensamento? Foi num processo, nesse processo da busca, Deus foi revelando que estava tudo errado, ou foi um instalar, de repente, pô, tudo que eu aprendi na faculdade Nossa, tá errado. Como foi que deu esse estralo de falar, ó, tá tudo errado? Nossa, é uma pergunta muito importante que, inclusive, eu esqueci de mencionar. Depois que eu e meu esposo casamos, lembra que eu falei que nós fizemos as pazes e eu falei, vamos casar, e a gente casou aqui em São Paulo, casamos no civil, o pessoal ficou todo alvoroçado lá do Rio, vendo as fotos, falou, ué, ele já não é... Ô, Jesus, tem misericórdia. E aí, o que aconteceu? Agora, de fato, nós éramos o quê? Uma só carne. Então, eu sentia muita saudade dele, muita. E nesse processo, o Senhor foi me fazendo sentir saudade da vida que eu tinha lá no Rio, já morando junto. Mesmo não sendo casada, mas eu tinha uma vida de esposa, entre aspas. E eu sempre odiei fazer comida, afazeres domésticos. Eu falei, eu vou para São Paulo, ele vai se virar sozinho. Eu vou viver de comida congelada, eu não tô nem aí. E aí, quando eu tô aqui em São Paulo sozinha, sem minha família, sem ninguém, quantos domingos eu estava em casa e eu só queria estar fazendo uma comida para o meu marido. O Senhor foi me fazendo entrar em conflito, me fazendo sentir saudade e entender a importância de uma esposa, sentir saudade de cuidar de um lar. Então o Senhor e o Espírito Santo foram me ensinando o valor do cuidado da mulher no lar, de fazer uma comida. Eu falei, nossa, hoje eu só queria fazer uma comida para o meu marido. Eu estava em casa sozinha, não tinha vontade de arrumar minha kitnet sozinha, né? Como? E ali eu fui entrando num conflito. Eu lembro que uma vez eu tava vindo do trabalho com uma arma na cintura, subindo o morro da minha casa, que eu tenho um morro lá que é só misericórdia. 4 sacolas de areia pesadíssimas. E eu falei assim, ai Jesus, isso tá muito pesado, só queria meu marido aqui comigo pra me ajudar. Sabe, foi um momento muito bonito que o Senhor falou assim, tá vendo? A submissão, eu costumo dizer que ela tem os dois lados. E o outro lado é a proteção. Porque o homem, ele tem que amar e dar a vida pela sua esposa. Como Cristo ama e dá a vida pela sua igreja. Então, a submissão, ela também é uma proteção para nós. E tem mulher hoje, o feminismo, ele vem com isso, né? De não se permitir ser tratada. Eu não preciso de você.
né? Tem até uma frase no feminismo que diz, eu quero você, mas eu não preciso de você. Mas é interessante, missionária Rafaele, né? Nós como pastor e quando vai falar na igreja que a mulher tem que ser submissa, as mulheres viram bicho. As mulheres, é brincadeira virar bicho, mas ela fica brava. Tem mulher que fala assim, não, meu marido é estúpido, é um cavalo, como eu vou ser submissa? Meu marido é assim, como eu vou submeter? E também na sua mentoria você fala que a mulher tem que ser submissa. Mas não há uns questionamentos dessas mulheres para você? Eu costumo dizer o seguinte, pastor, é por isso que o início, ele marca toda uma história. É por isso que você não pode se colocar em julgo desigual. Na hora de casar, você precisa saber se esse homem sabe o papel dele. Porque realmente, de fato, não tem como uma mulher ser submissa, ela vai sofrer muito a um homem que usa a submissão dele para denegrir ela, para humilhar, para os bens dele e não cumpre o papel dele. O homem tem papel também, não é só a mulher. Então, quando o homem ele cumpre esse papel, ele protege esse lar, ele protege essa casa como um sacerdote, é muito fácil, é natural a mulher ser submissa a um homem desse, né? Então, o que eu costumo fazer? Tá, você casou com um homem, enfim, que não sabe o seu papel. O que a Bíblia fala que a esposa faz, a boa esposa do Senhor? Ela ganha o seu esposo como? Sem palavras, né? Então, assim, por isso que eu falo, cada caso é um caso, né? Eu não posso falar como de um modo geral, eu preciso saber da tua história. Então, eu chamo as mulheres, vem pra mentoria comigo, que a gente vai fazer um mapeamento, vou analisar o teu casamento, né? Tem muita mulher que, eu quero o divórcio. Mas quer o divórcio porque tá brigando muito. Amada, não é assim. Na Bíblia, você não pode se divorciar simplesmente porque você tá brigando. O casamento é uma aliança que foi feita para ser eterna. E a gente vai falar, né, pastor, daqui a pouco, de situações que estão aí denegrindo os casamentos, coisas que mais afastam os casais. E uma das coisas que eu posso adiantar que é o orgulho, né? William, O orgulho. como? Pode explicar. Eu já vi muitos casamentos se desfazendo por conta simplesmente de orgulho. Depois de Satanás e do celular, eu posso colocar o orgulho como o pior inimigo do casal. Por quê? A palavra do Senhor vai dizer lá em Coríntios que o amor, ele não se orgulha. Não tem como ter o casamento você tendo orgulho. Já vi casal cristão com 6 meses se separando porque um não queria pedir desculpa pro outro. Não quer dar o braço a torcer, coração duro. Não pode ter isso no casamento. Então como que essa esposa vai começar mudando o seu marido? Ela tem que ser a primeira mudança. Ele tem que ver Cristo nas atitudes dela. Agora tem mulher que meu marido não me cuida, mas é uma mulher rixosa, vive reclamando. Sabe o que diz a palavra? É melhor morar num deserto do que com uma mulher reclamona. E quantas mulheres na igreja que são rixosas? Não dá paz no lar pro seu esposo. Então, assim, é muito fácil a gente falar só das atitudes do outro. Mas quando a pessoa vem na mentoria comigo, primeiramente eu quero saber das atitudes dela. Porque se você quer mudança no seu lar, a mudança vai começar em você, refletindo as atitudes de Cristo no seu casamento e mostrando pro seu esposo. E é interessante aqui que no tema que eu pedi, né? Pedi para missionária falar sobre o que ensina na mentoria, né? E aí tinha uma pergunta que eu achei muito interessante, né? Se a mulher pode trabalhar, e aqui em São Paulo, não sei como é no Rio, né? São Paulo, a grande maioria das mulheres trabalha fora por causa de necessidade, não é nem por querer, né? Que necessita para ajudar a pagar aluguel, ajudar tudo isso, pelo menos na classe média, baixa e outras classes. Tem problema a mulher trabalhar fora? Como é que é isso? Então, até no outro podcast que eu fiz, pastor, eu falei sobre essa questão do trabalho, né? E as mulheres falaram, mas quando a gente fala de submissão, tem mulher que acha que não, mulher não pode trabalhar. Amadas, a mulher de Provérbios trabalhava, ela era uma grande empreendedora. A gente tem mulheres na Bíblia que trabalhavam, Priscila e Áquila. Eles eram casados, ela trabalhava junto com o seu marido, com barracas. E o apóstolo Paulo. Então, assim, a mulher, ela pode trabalhar? Pode. Quando ela não faz do seu trabalho um ídolo. Quando ela entende a ordem das coisas, que em primeiro lugar é Deus, depois vem a sua família e em segundo lugar o trabalho. Agora tem mulher que dá vida pelo trabalho, não tem vida com Deus mais. Deixa a sua família em segundo lugar, o seu casamento, dá brechas. Aí tá errado. E é por isso que hoje eu sou uma grande pessoa que incentiva o empreendedorismo.
eu incentivo as mulheres a empreenderem. Por quê? Tem muita mulher que tem filho e quer criar o seu filho em casa. E hoje, com a internet, você empreender é uma forma de você ter uma fonte de renda, né? Até na internet, trabalhando pela internet ou vendendo alguma coisa, um doce, não sei. Mas, e ter a sua fonte de renda, do que você vender 8 horas do seu dia indo para a rua para ganhar um salário mínimo. Então, eu super apoio a mulher trabalhar, quando ela não faz do seu trabalho um ídolo. E quais são os inimigos do casamento, que mais atacam os casamentos? Porque como você falou que você viu casamento se separando com 6 meses e estão muitos, até entre as lideranças, pastores, missionários, apóstolos, estão se separando, casando uma vez, 2, 3. Qual é o inimigo ou os vários inimigos que têm atacado o casamento, na sua opinião, naquele aconselhamento, mentoria, na sua experiência? Bom, depois de Satanás, nosso amigo declarado, né? Para mim, o segundo grande vilão aí dos casamentos é o celular. Celular? O celular. Tenho tido muita reclamação das esposas, inclusive teve uma caixinha de pergunta falando que o marido dela só fica no celular e ela não sabe o que fazer. E isso é muito recorrente e comum nos casamentos. Às vezes o marido chega do trabalho e fica lá. Aí vai pra mesa comer e fica lá, os dois. Aí vai pra cama dormir e fica lá. E o que acontece? Às vezes o celular, ele impede do casal se aproximar ali no momento da cama. Ele tira a relação sexual do casal, a intimidade. Então o celular, ele tem sido um grande vilão, tanto no sentido da separação dentro de casa e no sentido do adultério. Porque se o homem e a mulher não vigiar com o que ele tá vendo, com o que ele tá falando, né? Hoje o adultério ficou muito mais fácil por conta das redes sociais. Então hoje eu falo para as mulheres, vocês precisam ser umas mulheres posicionadas dentro da sua casa. E como que você vai mudar essa situação no celular? Não é brigando com o seu marido, tá? É primeiro você tendo vigilância, porque tem mulher também que deixa de lavar a louça, de fazer doméstico comida, porque e ficar lá vendo rios, passando vídeo. Primeiro ela vai cuidar dela, vai ter a vigilância dela. E se o marido tá demais, você vai exortar com carinho, com sabedoria e com amor. Olha, amor, vamos fazer um trato? Quando a gente estiver na mesa, vamos evitar pegar celular. Quando a gente for pra cama, não vamos ficar no celular, vai ser o nosso momento. Então tem que ter essas coisas, sabe? Porque senão, de fato, vai perder o controle no casamento. Então o celular tem sido um grande inimigo. Outra coisa que também tem sido um grande vilão, que a gente pode falar já aqui, se tratando de celular, é a falta de transparência. Porque a transparência, ela vai gerar a confiança. E existem pessoas casadas hoje que falam sobre privacidade. Eu nunca vi isso, né, pastor? A pessoa casa e acha que ela tem que ter privacidade. O cônjuge não pode saber a senha dela. Isso não existe. Né? Então, assim, cuida disso, né? Se você, mulher, se no seu casamento é assim, o seu marido ele não te dá a senha, você não dá a senha dele, quem tem que ceder primeiro é você. Às vezes a gente espera muito do outro, sendo que você tem que começar a ceder, você tem que provocar essa mudança. E aí a Bíblia fala que quando você paga o mal com o bem, aquela pessoa ela queima de remorso. E é assim que vai tendo mudança, gerando mudança na sua casa. Um outro grande vilão aqui, né, a gente pode colocar que é a falta de vigilância. Com o quê? Com palavras. A Bíblia fala que a nossa boca, ela tem poder para a vida e para a morte. Então tem mulher que começa a declarar coisas terríveis na vida do marido. Você é isso, você é aquilo, você não vai dar certo, você não faz nada, a gente já está terminando, a gente vai terminar. Então, quais são as palavras que você tem declarado dentro da sua casa, para os seus filhos? A boca de uma mãe para o filho é, assim, no mundo espiritual, uma autoridade. O que você falar, isso vai acontecer. Então, assim, falta de vigilância com amizades externas. Muitos adultérios seriam evitados se tivesse aí essa vigilância com amizade. E eu vou falar pro pastor, eu achava que existia amizade entre homem e mulher, pastor. Não existe. Então, é um tema polêmico. Não existe amizade entre homem e mulher, que muitos falam assim, não, é só amigo, é meu amigo. É meu amigo, é minha amiga. Minha amiga. Olha, escuta o conselho de uma pessoa que trabalhou com 96% de homens. Amadas e amados,
Eu vim do Rio de Janeiro achando que tinha amizade entre homem e mulher, fiz amizades de homens no Rio, mas quando eu vim para São Paulo, o Senhor, ele me mostrou trabalhando com 96% de homens que não existe. Por quê? Você pode até fazer uma amizade, vou fazer uma amizade aqui com fulano de tal. E a gente pode ficar 5 anos sendo muito amigos. Porém, o Senhor Deus, ele fez a natureza do homem e a mulher naturezas distintas que se atraem. Então, em algum momento de vulnerabilidade, uma dessas partes pode vir a ceder. Ele pode começar a te olhar com outros olhos, mesmo sem você querer. Por exemplo, eu sempre muito fiel ao meu marido aqui em São Paulo, mas em certos momentos, poucos homens ali do meu trabalho que eu achava que eram meus amigos, em um momento eu vi uma atitude que eu falei, não, isso não é amizade. Eu vi que gerou ali nele através de uma fala, né, um olhar malicioso, eu falei, não existe amizade entre homem e mulher. O melhor amigo do seu marido é você e a melhor amiga dele é você. Não, a melhor amiga do seu marido é você, e você para ele. O casal tem que ser o melhor amigo do outro. E quando tem amizades, é bom que seja amizade casal, né? Que sejam casados também, aí você vai sair junto com um casal, pessoas que são casadas e vai ser essa amizade. Né? Então tem que ter esse controle, tem que ter esse limite sim, porque em algum momento, pode não ser agora, aí às vezes você está passando um momento de vulnerabilidade no seu casamento, vai saber para o seu amigo, e vai ser o momento que Satanás vai implantar ali nele um pensamento malicioso, vai dar ruim, porque você está vulnerável e ele vai se aproveitar dali, daquele momento. Já pegou casos assim, sem precisar falar nome, mas de mulheres que falam, eu estava vulnerável e acabei caindo, pecando. Já tem mentorada minha, que marido saiu de casa, né, traiu, e aí ela estava firme com Jesus, em determinado momento, meu amigo, quando viu, caiu no adultério. Porque não tem como. A gente tem que evitar até, gente, estar sozinho assim, porque, igual eu falei, são naturezas distintas que se atraem. É involuntário. Você não tem controle de você, não. É vigiar. Vigia. E quando só um busca a Deus, o que fazer? Às vezes, aí pode ser das duas partes. O homem está buscando, a mulher não. Mas aqui em São Paulo, a grande maioria nas igrejas é mais as mulheres, né? E o marido não. Tem caso de algum marido e a mulher não servindo a Deus, mas a grande maioria, as mulheres... Se você vai em todas as igrejas, o maior número é as mulheres, né? Que tá buscando e o marido não. O que fazer? É uma dúvida muito recorrente, né? A gente vê que, de fato, o público feminino é o maior público, assim, no quesito que a mulher ela tá posicionada, o homem, infelizmente, não. Né? Mas a palavra de Deus diz que a esposa santificada, ela santifica o marido e vice-versa. E que a esposa de Deus, ela ganha o seu marido sem palavras. Tá? Então, assim, mas só eu tenho que lutar. O que diz em Coríntios? O amor é paciente, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, se você ama, amada, você tem que estar disposto, até porque eu ensino para minhas mentoradas, nós olhamos para o nosso marido como uma alma. Você tem que olhar com a misericórdia de Deus para ele. Se ele está afastado, você precisa entender que ele precisa de salvação. Se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno. Esse é o verdadeiro amor. Então ali você vai lutar pela salvação dele. E o Senhor, eu falo para você, o Senhor, ele não deixa uma filha sem resposta, uma mulher posicionada, ele não deixa. Agora, o orgulho, aí entra o orgulho, e isso também é parte do feminismo. Tem até uma colega minha que comentou um stories meu, ela é feminista. Aí eu tava respondendo uma caixinha, ela falou assim, nossa, tudo é um fardo pra mulher. Eu tava falando sobre restauração de casamento. Eu falei assim, amada, tem homens também que lutam pela restauração de casamento. Aqui o meu ministério é com mulheres. Tem homem que luta também. Tem homens que já me procuraram. Minha esposa saiu de casa, tá me traindo, eu tô lutando pela restauração. Acontece, gente. Mas só que o público seu é mais mulheres, o meu ministério é com mulheres, né? Até porque eu sou mulher, tenho que estar trabalhando com mulher. Se fosse com homens, teria que ser o meu esposo comigo, né? Então, assim, é sobre realmente você ter essa empatia, esse amor com a alma do seu marido e entender que ele precisa de libertação e salvação. Então, quando só um serve a Deus, você precisa ser muito posicionado e não ganhar ele obrigando. Vamos para a igreja comigo, isso aqui.
É sem palavras, é mostrando e refletindo o caráter de Cristo dentro dessa casa. É assim que você vai ganhar ele. É pagando o mal com o bem. E isso, pastor, é mais difícil. É muito difícil. Eu falo por experiência própria. E tem algumas pessoas que falam assim, meu marido é narcisista, né? Que agora usa muito essa frase. É a moda. É narcisista. E umas, acho que até fala, então acho que eu vou largar ele, que ele é narcisista, ele me humilha, ele não sei o quê. Não sei se chega isso nos seus comentários, mas já chegou para mim. O que a mulher faz com o narcisista? Larga, não larga? Algumas falam, vou largar porque não tem jeito, ele é narcisista. Algumas mulheres já te procurou falando isso? Sim, existe essa moda hoje de narcisismo. Só que a gente tem que avaliar, esse cara, ele tem essas coisas mesmo, essa característica de narcisista, ou essa mulher tá usando umas briguinhas, um temperamento difícil para dizer que ele é e querer sair desse casamento, né? Eu sou uma mentora cristã que eu não sou a favor de agressão. Então, se eu vejo que essa mulher, ela tá numa situação de risco, tem pastor que vê, porque quando tantas mulheres morrem dentro da igreja por feminicídio, porque tem pastor falando assim, tá vendo que a mulher tá sendo agredida, sendo maltratada fisicamente, correndo risco de vida, e sabe que o pastor, a pessoa, sei lá, que orienta ela fala, não, hora que vai mudar. Provérbios fala que a pessoa que ela vê o perigo, a pessoa prudente vê o perigo, ela vai fazer algo para sair daquele momento, daquele risco iminente. Mas o insensato, ele vê, continua aí, sofre as consequências. Então, assim, a pessoa vem pra mim, eu pergunto se eu vejo que ela tá sofrendo agressão, risco de vida. Eu vou fazer algo, vou orientar essa pessoa a buscar de fato ajuda e, de repente, sim, uma separação de corpos desse cônjuge por proteção dessa mulher. Agora, não é porque qualquer tipo de briguinha, ele é narcisista mesmo? Tem que ser averiguado, né? E assim, é engraçado que na formação de esposas é justamente para forjar essa identidade na mulher. Porque a mulher dentro do casamento, ela perde a identidade. Você tem uma identidade, você é filha de Deus. Você não precisa ficar esperando a aprovação do seu marido. Deus quer cumprir uma obra através de você. Tem mulher vivendo só para casamento, não é sobre isso. Aí se o casamento não tá bem, a vida dela acaba. Tá fazendo marido de ídolo. Então nunca vai dar certo. E é sobre isso, pastor. A gente vem e analisa de fato. Esse marido é narcisista, o que está se passando? Ela está sofrendo risco de vida, né? E aí a gente toma as devidas atitudes de acordo com o que de fato está se passando nesse casamento. Mas aí é o que eu falo. Veio uma mentorada para mim ontem, falou assim, eu casei com esse homem, nananã, e agora eu tô pedindo a Deus o que ele quer para mim. Eu falei assim, o ser humano é engraçado. Quando você escolheu ele para casar, você não perguntou para Deus, perguntou ela não. Você escolheu, sabe por quê? Deus nos deu um presente lindo, sabe qual que é ele? O livre-arbítrio. Você não escolheu ele para casar, agora você está colhendo os frutos do que você escolheu. Aí agora que você está na prova, você quer que Deus venha, interfira e faça esse deserto passar? Não. A escolha é sua, você pode lutar, vai ter que lutar, porque foi a sua escolha, ou você pode... No caso, ela teve traição. Se quiser, desistir, amém, uma escolha sua. Mas eu sou uma mentora que eu sou contra a segunda aliança. Então, você quiser seguir sua vida sozinha, tem mentoradas que decidiram se separar e vivem uma vida maravilhosa com Deus, ali Deus e o filho. É uma escolha sua. Eu lembrei de um fato, que esse vídeo não chega a ela. Uma irmã, ela na igreja estava com crise no lar e ela falou assim, pastor... ore aí para ele ir embora. Ore aí para ele ir embora. E eu falei, não, irmão, não é desse jeito, tá? Aí passou um tempo e ele foi embora. Eu não orei, né? Mas passou um tempo e ele foi embora. Aí depois ela veio na igreja e falou assim, pastor, ore para ele voltar. E eu falei, irmã, você pediu para ele ir embora e agora quer que volte? Faz a confusão das mulheres. O que a missionária ensina na formação de esposa, que é o curso que Deus colocou no meu coração. O que a irmã ensina, mais ou menos, dá uma dica aí para quem se interessar, ficar só com um gostinho na água da boca e depois procurar a missionária que der fazer. Você diz no sentido de lutar ou não pela restauração? Os tópicos que é falado no curso. Então lá eu ensino as mulheres primeiramente a se curarem. Por quê?
Pessoas que não estão curadas não tem como viver propósito de Deus, não tem como viver casamento abençoado. Tem gente trazendo traumas de infância, precisa se curar. Por exemplo, pessoa que não quer ter filho. Por que ela não quer ter filho se Deus, quando ele abençoou Adão e Eva, ele falou, vão, multipliquem-se, dominem a terra, é um mandamento, tenham filhos. Porque ela foi ali ferida no passado, não teve uma infância boa. Então tem que haver essa cura. Então, na formação de O que esposo... você acha que as pessoas não querem ter filho e no lugar do filho pegam um pet? Olha, eu sou mãe de pet, gente. Eu sou mãe de pet, mas porém, não sou mãe ainda, mas em nome de Jesus serei, tá? E eu não vejo mal a pessoa ter um bichinho que ama e cuida dele. Agora, quando ela coloca o bicho, ou então um bebê reborn, né, que é a moda hoje, no lugar de um filho, existe uma ferida aí, pastor. Isso não é normal. Porque o certo é nós termos filhos, é um mandamento do Senhor. Ah, eu sou obrigada a ter filhos? Amada, você não é obrigada a ter filho. Mas se você for estudar a palavra, tudo desde o tempo de Israel, né? Desde a descendência de Abraão, que através de Abraão o Senhor fez grandes nações. O Senhor deseja que nós tenhamos filho, Ele nos fez para isso, para nos multiplicarmos. E se você não quer isso, tem uma ferida na sua alma. E é por isso que lá na formação, a gente já trabalha curando feridas na alma. Tem os tópicos lá, módulo só de cura interior. Tem muita gente dentro da igreja ferida, pastor, e que não vive propósito, não vive nada por conta dessas feridas, fica remoendo, não libera perdão, falta de perdão. Por coisas que a gente passou no passado, se eu não tivesse superado rejeição, humilhações que eu passei no meu passado, eu não estava aqui. Mas a cura interior, ela é uma decisão. Então lá a gente começa com essa cura interior. Eu ensino os papéis bíblicos, o que é, qual o seu papel. Eu precisei, como feminista, ir lá na Bíblia e entender o que a mulher faz, a mulher de Provérbios ali, 31. E cada vez que eu li, eu falei, meu Deus, eu tenho que ser assim. E eu era confrontada. Então a gente precisa entender qual é o nosso papel dentro do casamento, né? E ali eu ensino, falo de temas, né, bem específicos, temas íntimos com mulher, né? Que a gente vai tratar ali num lugar fechado. Então, todos os meses coloco aulas novas. A gente tem mentoria em grupo uma vez na semana, ao vivo, né? Para justamente a gente alinhar o que está acontecendo. Olha, essa semana foi difícil, não consegui, aqui em casa está difícil. Então, é um momento íntimo nosso ali das meninas, uma vez na semana. E é uma benção essa formação. Tem abençoado muitas vidas. É videoaulas? São videoaulas, tá? Só que a mentoria em grupo é uma vez na semana. Aí eu me encontro com as alunas em chamada de vídeo uma vez na semana. Todas nós juntas ali. Pra gente tratar de assuntos específicos ao vivo e elas também sentirem a vontade para estarem falando ali o que elas quiserem, o que está incomodando dentro do casamento. Porque muitas não têm a condição de fazer uma mentoria particular. E eu até indico muito mais a formação, porque são diversos assuntos dentro dessa formação. E você vai ter ali o acesso vitalício e sempre a gente vai ter fazendo esse acompanhamento, a mentoria, né? Eu amo a formação de esposas, porque, gente, quando eu iniciei ali com meu esposo, eu não sabia dessas coisas que o Senhor tem me ensinado. E é de fato o Espírito Santo. Foi a palavra, o conhecimento que eu busquei e o Espírito Santo colocando no meu coração. E, missionária, já aconteceu de pessoas procurarem na mentoria ou na formação, que é mentoria individual e a formação é como se fosse um curso, né, que tá os videoaulas, e aí você chegar em alguns pontos, falar de submissão e outros pontos que você fala, você precisa fazer isso e a pessoa se revoltar e desistir, falar não é assim, ou revidar. Já aconteceu com algumas mulheres ou com alguma irmã que você lembra de... Então, pastor, nunca aconteceu na mentoria, porque a mentoria individual é 1h30 de vídeo, nós duas sozinhas, né? Ela me relatando o que está acontecendo no casamento, eu dando a orientação para ela, particular. Mas eu vejo que nos vídeos, no podcast que eu tenho feito, que existem mulheres na igreja que não aceitam ouvir, sabe qual uma palavra? Sabe como que eu sei que a mulher ela ainda está ferida? Ou um pezinho no feminismo, mesmo na igreja? Quando ela não aceita ouvir que ela é frágil. Amada,
sabe o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 3,7? Que o homem, ele tem que tratar a sua esposa como um vaso mais frágil. É Deus que está dizendo que você é um vaso frágil. E não é que você tem menos força nem nada, mas ele traz ali um tom de delicadeza, de cuidado. E tem mulher que escuta eu falar isso no podcast e fala: ai, eu concordo em parte, a gente não é frágil, não. Nós somos mulheres muito fortes. Isso aí é mulher que ainda tá com o pezinho no feminismo. Eu era assim. Se eles podem, eu também posso. O lugar de mulher onde ela quiser. Eu falava muito isso. E é interessante que, falando do feminismo, né, que mulheres, e hoje em dia na batalha espiritual eles falam muito do espírito de Jezabel, né, controladora, dominadora, e parece um pouco feminismo, né, a mulher quer dominar, controlar, e você encontra em algumas igrejas lideranças de mulheres querendo dominar tudo ali. Tem a ver só com o feminismo ou também tem a ver com espíritos, esse Jezabel ou outros espíritos que atuam Então, a nisso? gente tem o espírito de Jezabel mesmo, que ele tá ligado, tá, ao feminismo, a insubmissão, a mulher que ela não quer ser submissa ao seu marido, mulheres na igreja, né? E, gente, eu vou falar pra vocês, antes de eu estar falando isso aqui, eu tenho esse exemplo dentro de casa e eu me cobro muito de saber que o meu marido, ele é o sacerdote, ele que dá a última palavra. E às vezes ele vem pra mim e ele fala: Rafael, eu acho que isso não tá certo, não faz assim. E eu, no meu orgulho, eu não quero, mas eu tenho que fazer o que o meu sacerdote está falando, porque ele acha que é certo. Se ele falar não, você não faz mesmo querendo? É sobre isso. Daí vai ter problema. Não, então, gente, olha só. É o que eu falo para as mulheres. É igual lá na formação de esposa, a gente tem um tópico só disso. Relações sexuais ilícitas, tá? Eu falo muito sobre isso. A mulher cristã, ela primeiro coloca Deus em primeiro lugar. Então, ela nunca vai acatar uma ordem do seu marido que seja contra os princípios do Senhor. Se o marido tá falando algo, tá pedindo para ela fazer alguma coisa que vai contra os princípios de Deus, ela não faz. Porque primeiro ela obedece a Deus. Agora, às vezes, o marido de fato tá falando algo que não vai por esse caminho. Não faz isso. Ontem mesmo, meu marido tava secando meu cabelo e meu marido falou: olha, amor, não coloca o secador nessa tomada porque a do banheiro é que tem mais volts, né? Algo assim. E eu queria ficar sentada fazendo cabelo no quarto. Aí ele falou: vai queimar a tomada, amor, vai lá pro banheiro. Eu não queria ir. Eu falei: tá bom. E fui pro banheiro. Só que tem mulher que não quer ceder. Não quer ceder, quer fazer o que ela quer, não escuta o marido. E da mesma maneira, vai existir momentos que a mulher ela vai direcionar o marido também, porque a mulher ela direciona. Nós temos um poder de persuasão na mão com o nosso marido. Então, assim, amada, tem esse espírito de Jezabel, né, que tem atuado nessa questão da insubmissão mesmo, tem um lado espiritual. Então, quando a mulher, ela não aceita ser submissa, ela vai contra ali o que o marido fala, vai por esse caminho, ela vai pelo lugar B, é espírito de Jezabel. Aí a pessoa tem que querer quebrar esse orgulho, tá? Buscar arrependimento e mudança de atitude. Porque não adianta só orar. Eu tenho mentorada minha que chegou pra mim e falou: eu orava, jejuava, vivia na igreja, não entendi porque meu marido foi embora. E eu vou falar uma coisa pro Senhor, que até uma pessoa comentou no outro podcast, quando eu falei isso. A culpa foi, o homem traiu e a culpa foi do alecrim dourado. Quando a mulher fala alecrim dourado, já sei até que é feminista. O que é isso que eu não sei? É um termo que as feministas usam aí. Porque tudo que acontece, o marido traz, sai de casa e a culpa é sempre da mulher. E elas chamam ele de alecrim dourado, né? Ele não tem culpa. Um casamento, ele exige atitude, cuidado dos dois, ambas as partes. Inclusive, ontem eu fiz uma postagem no meu Insta. Como perder o medo de ser traída? Você tem que deixar solto, deixar livre, entender que, primeiro, o seu casamento está nas mãos de Deus e que não depende só de você. As mulheres estão levando peso nas costas. Ele me traiu, então eu não fui muito boa nisso. Eu não sou muito bonita. Amada, não é só sobre você. É sobre o espiritual e também sobre as atitudes dele, o caráter dele. Porque vai ter momento que esse homem ele vai ter que resistir. Não é só você. Então, o que acontece? Aqui nessa situação, eu falei pra ela, tem uma mentorada minha que chegou e falou: meu marido, ele saiu de casa, me traiu, eu não entendi por quê. Porque eu sempre fui uma mulher de oração, jejuava, ia na igreja.
E eu falei assim, a gente fez um mapeamento ali na mentoria particular de como ela era como esposa. Porque eu faço isso, eu faço um mapeamento espiritual, legalidades espirituais e como esposa. E ali a gente já viu, identificou que ela negava sexo para o seu marido. E já vai contra a palavra. Aí quer dizer que, então, que foi a culpa dela? Não foi a culpa dela, mas convenhamos, ela deu brecha. Porque Paulo vai dizer que o casal não tem que se abster muito tempo para que não sejam o quê? Tentados. Então ela deu brecha. Claro que foi também ali a atitude dele, o caráter, a escolha dele. Mas nós, como esposas de Deus, alinhadas, posicionadas, a gente sempre está fechando brecha. É orando e vigiando. E quais são as coisas inegociáveis no casamento cristão? Coisas inegociáveis no casamento cristão. A primeira coisa é vida com Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que a pessoa que ela cria, que ela constrói uma casa sobre a rocha, vem o vento, a tempestade, os momentos difíceis, trazendo para o casamento, que vai ter no casamento, né, pastor? Qualquer casal, pode ser o casal rico, o casal pobre, o casal mais bonito, a mulher mais linda, a mulher mais feia. Vai chegar um momento ruim. Quem não tiver Jesus não vai aguentar. Por isso, muitos casamentos acabando. Então, a vida de oração, vida de jejum, não é só estar dentro da igreja, gente. Tem gente que acha, eu vou para a igreja todo domingo, 2 vezes na semana. Mas você ora todo dia? Você jejua? Você lê a Bíblia? Então não adianta de nada, desculpa. Vida com Deus. Tem mulher que chega pra mim, quer restauração no casamento, quer isso, quer aquilo, mas não quer pagar o preço, não quer ter vida com Deus. Não vai acontecer nada. Sua casa vai continuar descoberta. Tem mulheres que entram no meu grupo gratuito de WhatsApp, lá de oração, o círculo de oração nosso, que eu ajudo elas a desenvolver na vida espiritual. Essa semana a gente está numa campanha, 5 dias de oração pela vida financeira. Pastor, 160 e poucas mulheres no grupo agora. Sabe quantos apareceram ontem na campanha? 5. Não quer orar, não quer buscar, não quer jejuar, então não vai ter mudança. A casa vai continuar descoberta. Ontem eu vi uma notícia muito triste, uma reportagem de um casal, né? O casal era aparentemente muito bem financeiramente, tinha uma filha, tudo ia bem. Mas infelizmente não tinha Jesus. Em um certo momento, do nada, o homem virou, porque a gente entende que tem um lado espiritual ali, foi completamente formação demoníaca. O cara virou do nada numa manhã e matou, esfaqueou a esposa. Quer dizer, a esposa sobreviveu, mas matou a filha. E a esposa até hoje não entende porque ele não dava sinais. O que aconteceu? Atuação demoníaca, não tinha Cristo no casamento. Esse casamento uma hora vai dar ruim. Né? Seja por questão de traição, não vai conseguir resistir ali uma situação de traição, vai acabar cedendo. Só quem tem Cristo consegue vencer toda e qualquer dificuldade. Então, a primeira coisa negociável é a vida com Deus. Tanto sozinha e tanto com Ele. Tem que orar junto. Tem casal que tem vergonha, né, pastor, de orar junto. Então, é o que eu falo. A mudança que você quer provocar tem que começar em você. Se seu marido e você tem vergonha, você tem que começar a quebrar isso. Amor, vamos orar antes de dormir? Chama ele para orar. Vamos ajoelhar aqui, amor. Começa orando, depois eu oro. Amor, vamos tirar um dia para jejuar junto pelo nosso casamento. Sabe? São essas coisas. Coisas inegociáveis. A vida espiritual. Né? E pastor, o senhor já teve algum caso, assim, de pessoas que já vieram pedir conselho, o senhor, em situação de casamento, que o senhor via que era mais uma questão de posicionamento dela, uma mudança dela? Não tem muito isso? Eles reclamam muito do outro, mas é uma simples mudança nela que vai transformar ali o casamento, né? Tem muitos, né? E às vezes aquela questão que você falou, né, do orgulho, né? O homem às vezes não quer ceder, a mulher não quer ceder e fica na briga. Às vezes até reconhece que errou, mas mesmo assim não vai lá pedir perdão. Fala assim, eu sei que eu tô errado, mas não vou dar o braço a torcer. Tem muito isso, é algo impressionante. E a mentoria, não sei quanto tempo faz, ou a formação, mas já está alcançando muitas pessoas, como você disse que tem um grupo de 700 pessoas. Tem muitas mulheres líderes, assim, mulheres de pastores ou frente do ministério que está procurando também ajuda
Para você, você tem acesso dessa informação? A liderança também está chegando aí? As líderes estão com problema também? Olha, tem muitas mulheres de pastor que entram lá no grupo. Oi, sou mulher de pastor. Ai, tá acontecendo isso. Aí chega desesperada no grupo. Porque o que acontece? É o que eu falei. Tem gente que está na igreja todos os dias, mas não tem vida com Deus. Isso Mas tá. as mulheres dos pastores também? Mulheres de pastor. Aí eu tô sofrendo problema no meu casamento por conta disso. E é muito mais delicado quando se trata de uma liderança como a mulher de um pastor ou um pastor, né? Às vezes essa mulher se fecha muito, não quer falar de problemas que tá acontecendo. E eu vou falar pro pastor, todo casamento tem problema. Pode ser o pastor, pode ser o casamento do apóstolo, tal. Sempre tem um problema, né? E ali, às vezes, por ser mulher de pastor, ela se fecha, ela sofre calada, ela não sabe o que fazer, né? Então, tem muito, sim, liderança que entra no meu grupo precisando de ajuda, um direcionamento. E eu super apoio mesmo, eu falo para as mulheres, coisas que a gente não pode estar fazendo, né? É falar do nosso casamento para qualquer pessoa. Falar do nosso cônjuge, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala no nosso casamento. Aí eu sempre falo para as pessoas, se você precisar de ajuda, procura alguém que tenha a vida com Deus, que trabalhe nesse ministério de casais, pessoas cristãs. Mas não deixa de procurar ajuda se você está precisando. É importante. Você falou um ponto no início que é bem interessante, que as igrejas, eu sei que algumas igrejas trabalham, mas a grande maioria não tem um ministério para casais específico, ensinando, orando. Eu sei que alguns ministérios têm, tem uma igreja lá que eu conheço que faz encontro dos casais, tem, tem até um grupo que é muito, nasceu lá nos Estados Unidos também, mas é muito pouco. O que você acha disso? Por que falta esse ensino na igreja, num modo geral? Você acha que falta ou você acha que tá bom do jeito que tá? A igreja orientando os casamentos. Falta muito. Para mim, toda a igreja deveria ter um ministério de casais. A gente vê até que tem igrejas que tem o curso para noivos. Inclusive, eu fiz na época que eu era noiva, com meu marido lá no Rio. Mas são poucas as igrejas que têm esse curso e poucas ainda mais que têm ali o ministério de já depois de casados. Eu fiz uma palestra para mulheres do ministério da igreja da cantora Cassiane, lá do Alphaville. E a Bruna que me procurou, ela tem esse ministério de casais junto com o esposo nessa igreja. É uma coisa linda. Gente, eles fazem célula para casais. Tem um momento só de meninas, que inclusive eu fui lá palestrar para as meninas. E aí o marido dela pega os meninos só para ele ensinar. Vocês têm noção do que é isso? Eu acho que os pastores tinham que capacitar pessoas para isso. Inclusive na formação para a esposa também é para pessoas que querem atuar no Ministério de Casais. Eu ensino como ela vai fazer, como ela vai começar. Né? Porque é necessário. Eu já vi casal que reatou o casamento depois de um retiro de casais, de um curso que ele fez e abriu os olhos. Isso é muito necessário, pastor. Eu lembro dessa igreja que eu conheci, né? Ela fazia encontro com casais, aí tinha muito testemunho de pessoas que levavam casamento não crente, que era para falar de casamento, pessoas que se converteram, o próprio casal, marido e esposa, ou às vezes o marido se convertendo, ou os casais de presbítero, diácono. Eu vi os presbíteros um falando que o casamento dele mudou, não sei de quantos anos de casado, porque ali nesse encontro, que era um retiro espiritual de sexta, sábado, domingo, ele disse que abriu os olhos, né? Que tem coisa que a pessoa está fazendo errado. Ele falou, né? Tem coisa que ele está fazendo errado, mas não, é como se fosse uma cegueira espiritual. E aí abriu os olhos, ó, tá errado esse jeito que você trata a esposa, o marido. E aí eles falaram desse testemunho de restauração, né? E é muito bom, porque é uma guerra, né? Existe esse lado humano, né? Do orgulho, Isso. do pecado, das ideologias. As obras da carne, A né? obra da carne, da ideologia, e também Satanás lutando tanto para destruir o casamento de muitos, né? De muitos. É porque, assim, é o que eu falo. Amada, quando você decide casar e morar com uma pessoa, casou, você está declarando guerra contra Satanás. E ele contra você. Por quê? A família foi um projeto de Deus e ele quer desfazer todos os projetos de Deus, principalmente a família, que é o centro de tudo.
né? Então, assim, tem o lado espiritual que você vai precisar se posicionar? Tem, mas não é só o espiritual, tem as atitudes suas e dele. Igual essa mentorada que eu falei, que ela falou assim, eu orava muito, jejuava muito, ia pra igreja e meu casamento acabou. E outra situação que ela fazia, ela vivia na igreja e às vezes o marido falava, vamos passear, vamos ter o tempo nosso. Ela, não, tem que estar na igreja, tem que ir no meu ministério. E o que eu falei aqui? Primeiramente Deus, qual que é a ordem correta das coisas, pastor? Primeiramente Deus, e quando eu falo Deus, é Deus, o Deus Supremo, Jeová, Adonai, Ele, o seu relacionamento com Ele. Eu não tô falando de ministério aqui. A igreja. Igreja, não. A igreja vem depois da família, inclusive. Então, ela negava ir passear com o seu marido, ter um momento de passeio em família. E o marido saiu de casa, por quê? Foi culpa dela só? Não, mas ela deu brechas. Então tem um lado espiritual e o lado que você vai precisar se posicionar humano. Tirar obras da carne. Tem que ter os frutos do espírito. Quais são os frutos do espírito? Paciência, domínio próprio, amor, bondade, benignidade. Principalmente para as mulheres, pastor. Tem que ter o domínio próprio, porque nós somos movidas assim com as emoções que vêm. Às vezes a gente quer falar, quer gritar. Ai, você desarrumou, você é isso. E quando a gente vê, a nossa casa vira um campo de guerra e de batalha. Viramos mulheres rixosas. Então é necessário que a mulher busque por esse domínio próprio, por essa mansidão dentro do casamento. Como você disse que se aprofundou na ideologia feminista, quando você visita uma igreja para ministrar ou chega mentoradas, pessoas que vão fazer a formação, você identifica que é pelas conversas, né? Pelas frases, ó, isso daí é da ideologia feminista. Você já fala para ela, corrige, como você faz isso? Você encontra uma mulher cheia dessa ideologia dentro da igreja, não é fora, dentro da igreja ali, talvez até em posição de liderança da igreja. Como você age nesse momento? Então, nesse momento, a gente tem que entender assim, se você for estudar a raiz do feminismo, porque o feminismo, gente, de fato, eu vou falar algo para vocês. Através aí das conquistas do feminismo, né? A mulher, ela não tinha, por exemplo, direito ao voto. Hoje a mulher, ela consegue votar. Tiveram diversos tipos de conquistas, né, da mulher. Só que o que aconteceu, né? No papel, se você for pesquisar o que é o feminismo, é muito bonito. Por quê? Nossa, a mulher não tinha direito ao voto, hoje ela tem. A mulher não podia trabalhar, inclusive ali na Revolução Francesa, né? Tinha as mulheres também que trabalhavam junto com os homens nas fábricas e elas recebiam muito menos. A Revolução Industrial. E ali elas começaram a lutar. Por que eles estão ganhando menos? E começou a acender aquela luz e começou a lutar por direitos. É muito bonito, não é, pastor? Se você for ver. Por que a mulher não pode? A mulher não podia votar, não tinha voz. Não é bonito? Só que o que Satanás fez no meio disso tudo? Ele pegou, se aproveitou do que era relativamente bonito e começou a lançar ideologias. Hoje, isso virou, sabe o quê? Um campo de guerra. Hoje a mulher, ela tá competindo com o homem. E eu era essa mulher. Se eles podem, eu também posso. O lugar de mulher onde ela quiser. Eu não preciso saber fazer só bolo e café. Sexo frágil nunca existiu. Então, às vezes, vem mulher com esse pensamento. Inclusive, na formação, eu já desestruturo isso. Tem um módulo lá, só desestruturando ideologias demoníacas. O mundo ensinou isso, o mundo ensinou com a mulher aquilo. Mas olha o que a Bíblia fala. A gente não tem parte com o feminismo. Nós temos parte com a palavra. E o que a palavra diz que a mulher tem que ser? Olha aqui, você não é cristã? Então você tem que seguir isso aqui. É um conflito, é um confronto. Eu fui confrontada diversas vezes, não é fácil a gente mudar. Porque a gente quer ter o controle, a gente quer ter aquele orgulho, o ego, não quer ceder. Porque parece que quando você cede, você é frágil, você é fraca. Quando você cede hoje, não vem algum negocinho na mente do passado? Relembrar ou não? Morreu totalmente. Como assim? É lembrança de... Você tá cedendo, tá fraca. Ah, Você hoje não, eu já morri pra mim já há muito tempo. Hoje Cristo vive em mim, né? Glória a Deus. Morreu as ideologias. Morri, a Rafaela do passado morreu. E às vezes eu olho e falo, de fato, é o Espírito Santo que faz essa grande obra, né? Porque a pessoa que eu fui, gente, se vocês forem ver meus stories ali durante o curso de formação, a pessoa que eu era totalmente feminista.
Tem vídeo meu lá durante o curso, eu Tem, cantando. tá ainda lá no Instagram? Nos meus stories, né? Que o story fica gravado, né? Story que Fica. você postou 1 ano atrás, tá lá. Aí você vai subindo, os stories fica tudo gravadinho. Às vezes eu fico vendo lá no passado meus stories, falo quem eu fui, quem eu sou. Glória a Jesus pela Rafaele de hoje, pela essa nova versão que o Senhor, Ele fez. Então, assim, tem até vídeo meu lá nos stories, eu, durante o curso, cantando uma canção que dizia exatamente isso. Sexo frágil nunca existiu, eu não preciso só saber fazer bolo e café. Isso é claramente ego de mulher ferida, mulher que precisa de cura, mulher que quer competir com o homem. Então a gente tem que sair. E sabe o que é pior do que uma mulher feminista? É um homem feminista. Tem homem feminista? Tem. Você acredita, pastor? E como é? Homem feminista é homem que aceita essa ideologia, que acha legal. E homens assim, minha opinião, são homens fracos. Por quê? Pastor, ou geração de homem fraco também que tá vindo hoje, né? Aí o homem, ele não quer ter sobre ele essa coisa de provedor, de sacerdote, não quer levar só sobre si. Então ele fala o quê? Não, tá certo, a mulher tem que trabalhar mesmo, tem que ajudar mesmo. E tem mulher, e tem homem hoje que tá obrigando a esposa a trabalhar. Que isso, homem fraco. Quando a gente vai ver ali, quando Deus foi dar o castigo para Adão e Eva, o que ele falou para Adão? Que através das mãos dele, do trabalho dele, que ele iria comer. Dos trabalhos da terra dele. Mas até vem um pensamento, tem um papel do homem, o homem ficando em casa e a mulher trabalhando. Pode desligar, por favor. Exatamente. Isso é bom? Você já viu? É isso já que viu eu tô esse caso? falando. Homem feminista e mulher que não se posiciona. Mulher que aceita homem assim é a mulher que não se posiciona. Eu ensino na minha mentoria, na minha formação. A mulher de Deus, ela não é uma mulher fraca e não é uma mulher que deixa passar tudo, não. Ela sabe o que tem que fazer, o que tem que falar na hora certa. Ela se posiciona na hora certa. Ela confronta, se necessário, o marido da maneira certa e na hora certa. Então hoje tem mulher aceitando o marido dentro de casa e não tá arrumando emprego, tá lá, fica lá coçando o dia todo, assistindo TV, assistindo jogo. Como que é isso, gente? Aí, às vezes, ela tá com ansiedade, síndrome do pânico, aí super cansada, porque tá tentando dar conta de tudo, fazendo o papel que era para ser dele. Entende? Então, existem homens que são feministas porque são homens fracos, não querem levar sobre si e entenderem que o sacerdócio é dele. Ele tem que cuidar dessa família. Ele tem que proteger e se sustentar. A mulher pode trabalhar? Pode, mas ela não é obrigada. Verdade. Missionário, fala suas redes sociais e sempre eu peço também para os convidados fazer uma oração, você orar por... Eu creio que aqui o público nosso é homens e mulheres, mas com certeza muitas mulheres estão se identificando com o que está sendo falado. Então você fala do seu Instagram, tem canal no YouTube? Tenho. Só que assim, o meu canal no YouTube eu uso mais para fazer campanhas de oração. Lá com as meninas do grupo. Não, fechado. É aberto para todo mundo, as campanhas de oração. Fica tudo salvo. Tá? Então já entra também no meu grupo do WhatsApp, porque a gente faz campanha, a gente faz jejum toda semana, propósitos. É uma benção aquele grupo e é totalmente gratuito. E como acha o grupo pelo Instagram? Pelo meu Insta, lá na minha bio. Então você fala seu Instagram, seu YouTube e depois faz uma oração aí abençoando o povo do canal. Amém. Antes de partir para o término, eu só quero falar algo que eu esqueci, né? E que é muito importante dessa minha jornada, que eu passei e eu aprendi. Foi que depois já de casada, em São Paulo, eu ainda estava sozinha, meu marido trabalhando no Rio. Então agora eu precisava muito dele aqui. Eu vi a borrada que eu fiz de vir para cá sozinha, né, pastor? Eu falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Meu marido tá longe, tô sentindo uma saudade dele, a gente só se vê uma vez no mês. E eu já estava entrando em depressão, ansiedade, tudo, né, esse meu marido. Eu comecei a lutar, não tive alguém para me ajudar. Por isso que eu falo, se existe alguém, uma mentora, tem momento que a gente precisa de ajuda. Um direcionamento. Eu não tive porque o Senhor quis me forjar para hoje eu estar aqui. Então eu comecei... Exatamente. Então eu comecei a me movimentar no espiritual. Era jejuns e jejuns, orações e orações, campanhas mais campanhas, posicionamento, atos proféticos. E o que o Senhor fez, né?
o Senhor, ele criou uma situação onde o antigo chefe do meu marido, que disse uma vez que não dava para ele ficar aqui em São Paulo, né? Ele veio, ligou para ele e falou assim: Charles, a partir de hoje você pode ir para São Paulo trabalhar 100% em home office, para a honra e glória do Senhor. E isso eu venci, não foi por meu mérito, foi no espiritual. Porque você pode estar orando, buscando, jejuando, parece que nada está acontecendo, mas você está fazendo ali, você está plantando. Em determinado momento, no tempo de Deus, você vai colher. E eu colhi. Né? Então, hoje ele veio morar comigo, a gente já está aqui já há 1 ano juntos, para a honra e glória do Senhor. Ele trabalha em home office, né? E eu ensino sempre as mulheres a lutarem. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é no espiritual. Né? E ali, amadas, você pode estar me encontrando no meu Instagram, que é Miss Rafaele, eu acho que vai estar na descrição desse vídeo, né? Entra no grupo do WhatsApp, se precisar de uma mentoria particular, estamos aí. Mas se você puder, se inscreva na formação para esposas. Amadas, eu poderia facilmente cobrar, tem gente cobrando um valor exorbitante para fazer um curso do cunho que eu tô fazendo. Mas eu falei, Senhor, eu vou cobrar esse valor aqui. Sabe por quê? Porque eu quero que o maior número de mulheres participe. É um valor muito acessível. Participa, se puder lá, você quiser, pode parcelar. E vai ser uma bênção. Vamos juntas caminhando para sermos melhores esposas virtuosas e sábias. Amém? O YouTube? O meu YouTube é Vivendo Milagres. Esse é o nome do meu canal, Vivendo Milagres. Glória a Deus. Aleluia. É despertar. Vamos despertar, ô glória. Missionário que deu, faz a oração, fazer favor. Amém. Vamos estar orando. Glória a Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, em tua santa, gloriosa e poderosa presença diante de ti, Senhor. Estamos aqui para te agradecer no nome poderoso de Jesus por mais uma gravação, por mais um podcast. Meu Pai, que esse podcast possa chegar nos lares, meu Pai, causando transformação, abrindo mente, meu Pai, confrontando, Senhor. Transforma mulheres, Senhor, que elas possam se posicionar nos dias de hoje. Meu Pai, entra nesta casa, restaura aquilo que foi perdido. Meu Pai, prepara um vinho novo para esta família. Em nome de Jesus, meu Pai, eu declaro 7 vezes mais restituição de tudo aquilo que Satanás tem roubado sobre esta casa. Pai, concede a bênção, a vitória, a força necessária para essa esposa prosseguir diante das dificuldades. É o que eu te peço, já te agradeço nesta tarde, no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Quero falar para você que acompanhou esse programa, teve dúvida, teve questionamento, põe aí no comentário. A missionária foi a primeira vez que participou aqui do nosso Podercast, mas com certeza ela pode voltar outras vezes para responder essas dúvidas, esse questionamento. Você conhece uma mulher que está na igreja, mas é feminista? Manda esse programa para ela também, para assistir, para ver se abre os olhos. Divulga aí para mais pessoas. E também se tiver dúvida, pergunta, questionamento, coloca aí nos comentários, que nós estamos lendo todos os comentários. E a missionária Rafaele pode vir outras vezes. Ela também participou do Crente Podcast. Eu participei também, entrou quase junto, meu programa e o dela, eu acho que um dia antes, e o meu. Aí também você pode ver lá o testemunho dela lá. Acho que ela falou mais completo o testemunho, que aqui teve um engarrafamento. São Paulo é trânsito. É só a graça. É só a graça. Então, vai lá no Crente Podcast, também do irmão Rafael, né? Crente Podcast. Rafael e irmã Jamile. Jamile, são uma benção, casal abençoado. E outros, né? Ela está sendo convidada para vários podcasts. Então, que Deus abençoe, irmã missionária. Que Deus continue te usando, é uma área muito importante, ajudar as mulheres, os casamentos, que Deus possa soprar o seu nome, se alcançar. Glória a Deus. Não só São Paulo, o Brasil inteiro, as nações, em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço, eu quero agradecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso por tudo que Ele tem feito na minha vida. A honra e a glória é somente dEle, não é sobre mim. Eu já morri há muito tempo, tudo que eu faço é para a honra e glória do Senhor. Quero agradecer ao pastor, né, pela confiança, que o Senhor possa continuar abençoando o seu podcast, expandindo,
e que possa causar muita libertação e transformação para lares, famílias e ministérios. E eu quero mandar um beijo especial para o meu esposo, quero mandar um beijo para minha mãe, minha avó, minha família e todas as mulheres que eu amo, que estão lá no meu grupo, são minhas mentoradas. Um beijo para todas, amo vocês. Como é o nome do maridão? Charles. Charles. É bem chique. Meu amado. Charles e Rafael. 14 anos de relacionamento. 14 anos. 14 anos ao todo. Que benção. Então, nós estamos encerrando. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, gente. A paz.